Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zentoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês sigam as redes sociais aqui do podcast. Os links estarão na descrição do podcast. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, os links estarão na descrição do vídeo. Bem, o tema desse episódio é o seguinte: é sobre a ascensão do nazifascismo, né? Como aí surgiu, ou como aí se acendeu o nazismo e também o fascismo. É porque fala-se tanto hoje, na mídia principalmente, que em ascensão do fascismo, ascensão do neonazismo, mas fala porque que a imprensa não gosta de certos políticos de direito e por isso que já comparam logo com nazistas e com fascistas. Bem, para isso, para falar sobre essa questão de ascensão do nazifascismo, eu convidei mais uma vez o André Assi Barreto, que é professor de filosofia e também de história, que é um dos membros do podcast Oliver Talk. Então, fique aí com a nossa conversa. André, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no Zetoncast. Né? Sempre aí é muito bom estar aqui. Você está aqui, mais uma vez, obrigado por aceitar esse convite. E a gente vai falar aí sobre essa questão de sempre volta, né? Essa coisa de ascensão do fascismo, ascensão do nazismo, né? Tudo acaba associando porque tem governos que são, né, conservadores, a direita aí já rapidamente associam logo, né, a imprensa, a esquerda já associa logo a ascensão do nazismo e do fascismo. Então, o que tem a dizer sobre realmente como é que surgiram, né, justamente o fascismo e o nazismo? Certo. Primeiramente, aí agradeço mais uma vez o convite. Realmente é sempre um prazer estar aqui. Esse tema, a gente estava até trazendo um pouquinho da conversa do bastidor aqui para dentro do podcast. A gente estava justamente falando como esse tema não deveria ser, mas acaba sendo um tema perene, né? Ou seja, os argumentos, eles já estão colocados e eu acho que em grande parte eles já são argumentos definitivos. Mas como a gente sabe que o debate público, a discussão pública, a discussão na rede social não é ditada por isso, né, pela qualidade dos argumentos e pela sua definição, mas por outros fatores, a gente também acaba sabendo e admitindo que vai continuar discutindo esse tipo de assunto por muito e muito tempo, tendo que tá fazendo esse esclarecimento. E aí eu quero ponto, ainda antes de responder essa pergunta, eu quero pontuar uma outra coisa que não é nada genial, não é uma descoberta minha, muita gente já falou isso, mas é algo que dentro desse contexto, até dessa primeira coisa que eu apontei, precisa ser colocado também. Né? Então, essa coisa de acusar todo mundo de ser fascista ou de falar da ascensão do fascismo, do retorno ao fascismo, estamos à beira do fascismo ou estamos no fascismo, etc, etc. Isso é por isso que os argumentos não resolvem, porque não é uma questão argumentativa ou intelectual, mas é uma questão de estratégia, de guerra política, de guerra cultural. Né? E aí, desse campo, não são os melhores ou os argumentos definitivos que contam, mas assim quem está narrando a história. Né? Então é uma coisa de narrativa. E isso é totalmente talhado, né, totalmente feito à base do conhecimento prévio que os adversários que você está acusando de fascistas não são efetivamente, não são de fato fascistas. Né? A primeira pessoa a expor isso que eu me recorde, pode ser que alguém tenha falado disso primeiro, mas o primeiro que eu me lembro de falar isso é o Ben Shapiro, né? O americano Ben Shapiro, aí ele é um pundit, né? Um cara bastante ativo nas redes sociais, tem lá o seu blog também, o seu podcast, o Daily Wire, mas ele foi um dos primeiros que eu ouvi falar, olha, boa parte dessa galera que acusa os outros de fascismo
sabe que os seus adversários não são efetivamente fascistas. É Mas verdade. elas fazem isso, exatamente por saber que esses adversários não são fascistas. Porque sabendo disso, sabe-se que essas pessoas vão se sentir incomodadas com essa acusação, porque ninguém quer ser acusado de ser fascista. E uma coisa interessante, para quem tiver já um pezinho mais aprofundado nos estudos, vai saber que quando o sujeito eventualmente for de fato um simpatizante do fascismo, ele não vai se importar nem um pouco em ser chamado de fascista. Então é uma coisa curiosa aí, né? A coisa toda só funciona se o acusado de fascista de fato não o for. E aí dentro desse esquema você já moldou praticamente todo o debate e toda a narrativa. Por quê? Você pode ou acuar aquela pessoa que está. Então, assim, um sujeito sem preparo intelectual, ele vai se sentir acuado, né? Caramba, eu estou sendo acusado aqui de ser essa coisa que não é legal, né? Que é ser fascista. Então acho que eu vou aqui ficar calar a boca, ficar na minha e voltar amanhã ou não voltar mais para essa discussão. Então surte Espiral do esse silêncio, primeiro né? efeito. Desculpa, oi? É, espiral do silêncio, né? Exatamente, você insere, né, uma grande parte aí das pessoas menos treinadas numa espiral do silêncio, porque se você é fascista mas você não quer ser fascista, se você é acusado de ser, mas você não é, então você vai ficar quieto, né, porque você não quer ser acusado de novo de ser fascista. Então existe esse primeiro elemento, e se for alguém como nós, que tem um preparo intelectual, que sabe que isso é uma estratégia, também a narrativa vai ser modulada, né? Vai ser aí talhada a partir de quem está acusando, né? Quem estiver acusando está no controle do frame aí, para usar uma expressão de um nosso conhecido aí, porque nós aí a gente vai entrar na defensiva, né? Aí a gente vai falar, não, mas eu não sou fascista, porque isso e isso, porque o fascismo é isso e isso, e etc, etc, etc. Né? Mas, então agora, né, respondendo propriamente a pergunta nesse contexto, e os historiadores que eu tenho lido e que eu tenho citado em outras plataformas, né, outros momentos, eles têm falado uma coisa muito importante sobre isso. Sobre o que é, qual a origem exatamente do nazismo e do fascismo. E aí, em alguns momentos da minha fala, eu vou tratar os dois como a mesma coisa, em alguns momentos da minha fala, eu vou diferenciar os dois. Mas o fato é que ambos são fenômenos, são acontecimentos históricos que acontecem num momento recortado da história. E isso é uma coisa muito importante para se dizer, porque claro, a gente está pressupondo aqui a veracidade, a gente não está analisando ainda, mas se isso for verdade, olha, que nazismo e fascismo são fenômenos históricos específicos que aconteceram no começo do século XX na Europa, mais especificamente na Itália, na Alemanha e etc, etc, a gente já está muito próximo, não, mas a gente já está no caminho correto para entender por que esse negócio de fascismo, todo mundo é fascista, está errado. Então, ou seja, são fenômenos históricos que podem ser definidos com uma clareza bastante considerável, que vão permitir nos dizer que fascismo foi o que aconteceu na Itália do Mussolini no começo do século XX. Nazismo foi o que aconteceu na Alemanha no começo do século XX. E nada do que veio depois é exatamente fascismo ou nazismo. E aí tem um outro ponto importante de ser demarcado também, que é o seguinte: até nas últimas vezes que eu expus sobre esse tema publicamente, uma pessoa fez uma pergunta muito pertinente. A pessoa perguntou assim: tá, mas eu entendi esse seu argumento aí de que foram coisas históricas que aconteceram lá. Mas e, por exemplo, e o neonazismo? Você vai dizer, como é que a gente diz que o nazismo é uma coisa histórica que começa lá em 1900 na década de 20 do século 20 e acaba em 1945 com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Peraí, mas os movimentos neonazistas, eles continuaram existindo e continuam existindo. De vez em quando aí encontra-se uma outra célula que se intitula neonazista. Mas esse é o ponto.
não, quando a gente diz que é um fenômeno historicamente recortado, a gente quer dizer que no pacote completo é assim. Essas células neonazistas que eventualmente existam aqui e ali são coisas minoritárias, completamente estranhas, completamente exógenas e totalmente fora do circuito de poder. Né? Se a gente pensar na Europa, por exemplo, qualquer tipo de organização, manifestação, exposição neonazista é proibida. Então, assim, se o cara. Até teve um caso na Alemanha há um tempo atrás, de uma pessoa que estava ensinando um cachorro, ou um gato, não me lembro agora, a fazer a saudação romana que os nazistas se apropriaram, né? De estender o braço com a mão esticada, etc. Então, olha só o nível de absurdo, né? Então, assim, o sujeito foi preso por causa disso. Então, ou seja, existirem neonazistas não refuta o fato de que o nazismo foi um fenômeno histórico específico que aconteceu na Alemanha no começo do século XX. Tá? Então não tem, assim, o nazismo enquanto uma ideologia que exerce poder só existiu dentro desse recorte histórico, né? Então esse é um ponto que eu queria demarcar. E aí, por fim, para a gente seguir tocando a bola, uma outra coisa que eu queria dizer é, tanto nazismo quanto fascismo, e acho que agora precisa ter alguma diferenciação, eles são filhos, e aí se são filhos pródigos ou filhos bastardos, mas veja, tanto um filho pródigo quanto um filho bastardo não deixa de ser filho, mas a gente pode fazer essa diferenciação. Tanto nazismo quanto fascismo são filhos pródigos ou bastardos do socialismo. Eu acho que, inclusive, isso pode parecer polêmico, né? Aquela coisa toda, é nazismo de esquerda, é o terraplanismo da história, blá blá blá. Mas, na verdade, eu acho que isso é algo que dá para se convencer até, assim, qualquer interlocutor racional pode ser convencido disso. Primeiro, pela evidência, né? Mussolini foi um militante socialista. Então, o background formativo do Mussolini foi o socialismo. Ah, mas ele mudou de ideia, ele deixou de ser. Tudo bem, isso, o fato dele ter mudado de ideia realmente ou supostamente não muda o meu argumento, não muda o ponto que eu quero fazer. Que eu quero fazer qual ponto? Que a formação conceitual, intelectual dessas duas ideologias, do nazismo e do fascismo, tem muito de herança do socialismo, com especificidades, com mudanças, com, por exemplo, serem. É o socialismo nacional. Né? Ambos tinham em mente a ideia, não, nós vamos fazer o socialismo de verdade, nós vamos fazer o socialismo correto, né? Que era diferente do socialismo internacionalista, que também já estava bastante desenvolvido nessa época. Então, se são bastardos ou pródigos, isso a gente pode discutir, mas que são filhos, que são herdeiros, eu acho bastante difícil. Tem dentro do nazismo você tem também correntes, né? Você tem as correntes bem mais socialistas, que é a do Goebbels, por exemplo, né? O Goebbels tem um texto Porque Somos Socialistas e ele explica. Só que aí o pessoal que é socialista hoje vai falar: não, mas isso é tudo besteira. Mas lá ele diz, né, que o socialismo dele é diferente. Aí o cara, o socialista atual, pode dizer: ah, tá vendo? Por isso que não é socialista, porque o socialismo dele é diferente. Não, não é. É que na verdade existem correntes do socialismo. Né? E aí eles que se viam como herdeiros e verdadeiros proponentes e realizadores de um tipo específico de socialismo. Ser diferente do seu socialismo não quer dizer que não seja socialismo. Né? E aí, então, a origem, isso não esgota. Isso seria assim, isso seria uma explicação mais histórica e mais imediata para as origens do nazismo e do fascismo. Mas aí, ao longo da exposição, eu falo um pouquinho mais sobre as origens intelectuais, né? Ou seja, o rastreio das ideias que, por sua vez, geraram o socialismo para lá na frente gerar esses dois grupos de malucos que se diziam proponentes do socialismo de verdade. Mas assim, uma resposta inicial e provisória que eu daria era essa. Ah, perfeito. Então, assim, a gente fala que, olha, se
ó, tal coisa parece com a época lá do Mussolini ou a do Hitler, tipo, a culto a líder, assim, acreditar em mitos, essas coisas. Aí associa muito, não, veja bem, o pessoal que vai lá, assim, fala do Bolsonaro, tá, ele tá fazendo culto à personalidade, acredita em teoria da conspiração, assim, aí fala que, tipo, mitos, tipo, mito raçariano, da época do nazismo. E aí, justamente queria saber o seguinte, mas como é que, assim, por exemplo, o povo italiano, o povo alemão, realmente comprou, assim, a ideia de Hitler, de Mussolini? Certo. Isso daí é interessante. Eu também vou desmembrar a resposta dessa pergunta em duas partes, até para abordar essa questão aí do mito também, né? Tem uma questão importante, particularmente no caso do nazismo, né? O nazismo, dentro das suas. Eu falei de correntes do socialismo na resposta anterior, e dentro do próprio nazismo você também tinha correntes, além dessa corrente mais socialista, uma outra corrente menos socialista, você também tinha dentro do nazismo a corrente pagã, né? E aí, só para pegar o ganchinho dessa coisa do mito, né? Que alguns nazistas se viam como mantedores e perpetuadores, continuadores da tradição pagã, né? E é interessante mencionar isso porque também o pessoal vai vincular as pessoas querem vincular religiosidade, particularmente cristianismo, ao nazismo, mas na verdade isso é extremamente controverso também, porque dentro do nazismo você tinha essa corrente mitológica, digamos, né, que era muito vinculada à mitologia pagã, e na verdade isso é bem explícito, né, porque diversos símbolos nazistas são usurpados de tradições mitológicas, às vezes nem ocidentais, como é o caso da suástica, né, e tudo mais. Então, assim, isso é uma bobagem muito grande, porque o mero fato de você ter esse tipo de coisa, isso não é suficiente para enquadrar ninguém como nazista ou fascista, né? Até mesmo porque, se a gente for pensar, por exemplo, na questão do culto ao líder, bom, o que falar de um grupo ideológico que cultua Stalin, cultua Trotsky, cultua Lenin, cultua Fidel Castro, cultua Che Guevara, né? Então também tem. E assim, eu tenho certeza que nenhum socialista, nenhum comunista vai dizer que não, realmente, nós somos nazistas e fascistas porque nós cultuamos o líder. Então, isso é um erro muito comum, é um erro que acontece bastante nas análises das pessoas quando elas estão tratando desse tipo de assunto, porque elas pegam aspectos recortados, né, sub-recortados, né? Então, por exemplo, culto ao líder. Mas culto ao líder por si só é uma característica não do nazismo ou do fascismo, mas é uma característica de seitas, né? Qualquer seita envolve necessariamente a ideia de culto ao líder. Né? Aí, assim, é claro que os nossos camaradas aí do mundo atual diria que os bolsolavistas, etc., são uma seita, é o guru e tal. Mas isso é besteira, isso e nem é o tema aqui hoje. Mas assim, pegar pequenos aspectos recortados e apontar como isto é nazismo, porque tem culto ao líder, é uma coisa extremamente vaga, né? É como dizer, sei lá, eu tenho. Só porque eu tenho uma bola de futebol, eu sou um jogador de futebol. Não, de repente eu tenho como um símbolo para enfeitar, etc, etc. Enfim, um mau exemplo, mas acho que deu para pegar a ideia. Agora, pontuando ainda dentro da resposta dessa pergunta, outras duas coisas, né? Existe esse mito existe um mito, né, da aceitação ampla do nazismo e do fascismo nos seus respectivos países, né? Mas na verdade isso nunca aconteceu exatamente, né? O que aconteceu foi que tanto o nazismo quanto o fascismo, tanto Hitler quanto Mussolini conseguiram cativar não os públicos inteiros de Alemanha e de Itália, mas parcelas suficientes do público para chegarem ao poder e conseguirem se manter. E uma vez estando lá, aí é claro, uma vez que o caminho estava aberto, a coisa ficou bem mais fácil. É,
Algo que precisa ser dito a esse respeito também é que muito dessas ideologias, elas surfaram, e isso também responde um pouco da primeira pergunta, elas surfaram num certo vácuo. Né? E aí, nesse sentido, eu vou também um pouco mais para trás na história, no sentido de origem e de causa, e de explicar como conseguiram chegar ao poder, e vou até para autores que eu estou bastante vinculado, né, como o Eric Feiglin, né, que por sua vez citava o Karl Kraus, citava o Thomas Mann, né, que eram literatos, jornalistas daí da época, pré-nazista, por exemplo, e que percebiam na cultura, no jornalismo, nas artes, uma grande decadência, uma degradação muito grande da linguagem, por exemplo, e esses mesmos sujeitos, né, Karl Kraus, Thomas Mann, anteviram, não que eles tiveram, o nazismo vai acontecer, não, vai vir um negócio aí, se a coisa continuar na toada que está, vai vir uma coisa muito ruim por aí em termos políticos, etc. Né? Então, ou seja, isso explica um pouco também, de certa maneira, nazismo e fascismo puderam surgir e chegar ao poder, tem os seus elementos de ação, mas tem os seus elementos de omissão também. Né? Então, conquistou uma parcela razoável o suficiente dessas populações para chegarem, se manterem ao poder, e também preencheram um vácuo cultural, existencial, né? Surgiram num caldo cultural muito degradante, onde só poderia emergir algo como um totalitarismo como o nazismo, algo como um autoritarismo como o fascismo. Né? Acho que agora chega um pouco o ponto em que a gente diferencia. Né? Muitas vezes, nessa discussão rasteira que a gente tem com militante de esquerda, eles jogam fascismo e nazismo no mesmo balaio. Mas, na verdade, fascismo e nazismo não são exatamente a mesma coisa. A própria Hannah Arendt, né, no livro As Origens do Totalitarismo, ela explica e argumenta com muita clareza por que, por exemplo, o nazismo se enquadra como um totalitarismo, mas o fascismo não, né? Por uma série de questões lá de população, de dimensão, de alcance, etc, etc. Ela vai falar nesse livro que apenas bolchevismo, né? Ou seja, apenas o comunismo soviético e o nazismo foram totalitários. O fascismo não foi. Esse é um argumento que vai ser confirmado por um livro que eu abordei recentemente numa live, que é o Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton. Ele vai falar a mesma coisa, vai falar, olha, o fascismo ele foi autoritário, ele tinha pretensões totalitárias, ele até almejava chegar lá e implantar uma coisa totalitária, mas nunca conseguiu, nunca teve meios para isso. E, assim, estrito senso, nem o nazismo teve, né? Se a gente pensar em totalitarismo como controle total do pensamento e de todas as coisas, né? Nem nazismo nem comunismo tiveram, porque você literalmente não consegue controlar tudo 100% do tempo. Mas quem se enquadra melhor nisso é o nazismo e o comunismo, né? O comunismo soviético e o bolchevismo. Então, em linhas gerais, né, seria meio que por aí, né? Você existe. Então, o que explica a aceitação do nazismo e do fascismo nos seus respectivos países? A conquista de uma parcela razoável da população, mas longe de isso querer dizer todo mundo, e também um ambiente cultural absolutamente propício à ascensão de uma coisa tão grosseira, né, tão tosca, tão pobre quanto o nazismo e o fascismo. Então essas coisas elas ajudam a explicar e esse segundo elemento que eu trouxe, né, do caldo cultural, ele é interessante porque na primeira resposta eu falei um pouco de uma questão mais histórica e de como nazismo e fascismo precisam ser entendidos dentro dos seus respectivos recortes históricos. Mas esse segundo argumento que eu trago do Feiglin, né, da degradação prévia, é um argumento que dificilmente você vai ler em historiadores.
né? Você muito provavelmente vai ler em filósofos, né? Porque aí cada um tá brincando no seu playground, digamos, né? Os historiadores olham para o recorte histórico, os filósofos olham para o recorte das ideias, né? Quais ideias permitiram a ascensão, chegada e permanência no poder aí por um certo intervalo de tempo do nazismo e do fascismo. Não, exatamente, você falou sobre a questão da cultura, né? É engraçado que o esquerdista, ele fala assim o seguinte, né, que o que assim, ele fala que faz essa associação, né, de que não, a seção da direita, né, assim, governos conservadores, Deus é a mesma coisa dos governos, assim, quando veio o fascismo e o nazismo, que é o tema aqui. E aí uma coisa que eles falam, você fala sobre a questão da cultura, eles falam o seguinte, né, os esquerdistas falam, né, professores, né, de esquerda, historiador de esquerda, eles falam o seguinte, não, o que está levando a situação de agora, né, que fala a ascensão da extrema direita, essas coisas assim, é a ignorância. Ele associa assim, nazismo com fascismo e a ascensão da direita, aí fala como se fosse não, é ignorância. Mas faz algum sentido? Na verdade, faz muito pouco sentido. Isso daí, na verdade, quando você tem razão que isso daí também é uma coisa que sempre surge. Isso daí me parece mais uma vontade infantil de pintar o seu adversário como feio, bobo, malvado e Isso. ignorante, do que qualquer coisa racional aí. Até mesmo porque, muito pelo contrário, aproveitando esse gancho para trazer também alguns esclarecimentos importantes. Primeiro, uma coisinha mais arroz com feijão que todo mundo sabe, né? Que os nazistas eles eram altamente intelectualizados. Né? Você tinha a ramificação profundamente científica do nazismo, profundamente científica que eu quero dizer na tentativa, né? Não de fato, mas assim, de fazer estudos científicos para se comprovar suas teorias, a parte da medicina, etc, etc. E eles também eram entusiastas da cultura clássica, né? E por aí vai, aquela coisa que todo mundo fala, vamos aqui ouvir Wagner, né? Ou seja, ouvir música clássica antes de matar ali algumas centenas de pessoas. Então, ou seja, essa ideia de ignorância, as pessoas elas fazem uma confusão maluca, né? Porque se for uma ignorância no sentido moral, talvez ainda até dê para encaixar. Agora, mas só que seria um sentido muito fora do habitual de ignorância. Ignorância é o sujeito que ignora o conhecimento, né? Isso que é o ignorante. Ignorante não é mal educado, não é feio, bobo, malvado. Ignorante é quem ignora o conhecimento. E isso não faz parte do repertório ali deles, né? Não fazia parte do seu repertório. Então, assim, não é porque era moralmente horrível e abjeto que era exatamente ignorante. São questões diferentes, né? Me parece só uma tentativa de pintar mesmo o adversário com as piores tintas, né? E uma outra questão importante que me remete a essa daí, né? É que por que a gente não pode. Existe uma razão, uma outra razão, entre aquelas que eu já expus algumas, mas essa eu ainda não trouxe aqui hoje. Muitas vezes é feita essa identificação entre fascismo e ou nazismo e conservadores atuais no sentido de apreço pela tradição. Né? Então, olha, vocês ficam aí falando de cultura clássica, né? Vocês ficam aí falando de arquitetura clássica. Sabe quem gostava disso também? Adolf Hitler, né? Eles adoram fazer esse tipo de associação sem sentido. Só que, na verdade, aí, mais uma vez, eu invoco aqui. Se você encontrar na sua vida um fascista de verdade, alguém que realmente entende e estudou o fascismo e que se diz um fascista hoje, existe uma possibilidade aí, eu diria, de meio a meio, 50% a 50%, de você encontrar um fascista futurista. Né? Então, quem tiver essa curiosidade, eu falei isso na live que eu citei, mas coloco aqui novamente. Joguem aí no Google, né, futurismo e fascismo. Vocês vão ver como diversas correntes fascistas não têm esse apreço pelo passado, porque enxergam no passado uma coisa
que não tem esse valor todo que para outras, né, tradições eventualmente tinha, né? Muito pelo contrário, eles jogam lá na frente. Ó, a gente precisa reestruturar a sociedade em moldes fascistas, mirando o futuro e não se espelhando no passado. Mas veja, esse é o tipo de conhecimento que só tem quem for estudioso da coisa. Quem está só preocupado em acusar os adversários de fascista para lacrar, né, acusar os adversários de fascista só para calar a boca deles, não vai ter esse tipo de honestidade, não vai se apegar a esse tipo de minúcia, né? E no caso específico aí, isso para o fascismo, no caso do nazismo, onde de fato havia, né, por parte de alguns nazistas e de Hitler, o apreço por uma certa cultura clássica. E por que eu estou dizendo uma certa cultura clássica? Porque, historicamente falando, quem preservou um monte de coisa da cultura clássica que estava na Itália durante as batalhas foram os americanos e os ingleses, porque se dependesse dos nazistas, tinha tratorado tudo também. Então a gente precisa sempre contextualizar e relativizar. Mas, de fato, havia um apreço por uma arquitetura clássica, pelos ideais greco-romanos, né? Porque mas isso no nazismo não era um mero apreço, mas era também porque eles se viam como herdeiros, né? Como os modelos vivos daquilo, né? Então não era exatamente o sentido de qualquer conservador que quer preservar a tradição, mas era como uma continuidade viva da coisa. Então tem até um elemento aí revolucionário nisso, se a gente for parar para pensar. Mas esse tipo de argumento, normalmente ele aparece assim: nós, conservadores, temos apreço pela tradição. Nazistas tinham apreço pela tradição. Logo, conservadores são nazistas, né? Nazistas eram conservadores. Aí é tipo aquele argumento do Hitler bebia água. Você bebe água, logo você é Hitler. Então é sempre bom fazer, assim, essas associações precisam ser feitas com muita cuidado, muita parcimônia, senão gera esse tipo de falsa associação. Quem faz muito isso, né, é a Marcia Tiburi, né, no livro dela Como Conversar com um Fascista. Até eu falei aqui em podcast, né, episódio 14, fala sobre o fascismo Marcia Tiburiano, né, porque justamente como ela conceitua o fascista, justamente tudo que você tinha falado antes, né, a pessoa ignorante, a pessoa conservadora, cristão, enfim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né. Enfim, outra coisa também que fala muito do que... Não, o que gerou mais aí na questão do nazismo, que é assim, gente assim, conservador é comparado aos nazistas por causa de um suposto ódio. Os nazistas tinham ódio aos judeus. Aí fala a associação, não, que você fala mal de comunista, por exemplo, aí você fala do movimento LGBT, movimento africanista, movimento feminista, pronto, isso aí é ódio ao opositor, e aí você é tipo um nazista por causa de história de ódio ao opositor, né? Mas só que, claro, é totalmente diferente, né? É criticar um movimento e simplesmente odiar, né? Odiar o judeu, né? Não, esse argumento também é um daqueles. A Márcia Tiburi é a síntese de toda a discussão rastaquera, para usar uma expressão Marco Antônio Vileana aí, de nazismo, fascismo e etc, né? Porque, veja bem, quem é a autora da frase "eu odeio a classe média"? Né? Então você tem dois elementos aí. Você tem ódio e você tem toda uma classe de sujeitos, todo um grupo. Então não é assim, eu odeio o indivíduo José da Silva Souza, porque ele fez essa atitude e etc. Não, você está odiando, então tem aí o elemento do ódio, e você está odiando toda uma classe de pessoas, né? Então, sem ser justo em falar, não, eu odeio o fulano pela atitude tal. Não, eu odeio a classe média. Então, essa é a autora dessa frase, como todo mundo sabe, é a Marilena Chaui, né? A intelectual orgânica aí do petismo, né? Então, e aí, será que pelos critérios da Márcia Tiburi, então a Marilena Chaui é fascista, é nazista, porque ela odeia, né? E aí, é uma outra coisa que eu colocaria. O que é a militância mais hardcore do comunismo e do socialismo, se não ódio à classe média, ódio à burguesia, ódio a,
aos banqueiros, sei lá, ódio aos liberais, ódio aos burgueses. Né? Então, ou seja, o lado deles também está super calcado no ódio. Né? Isso falando da esquerda roots, né? Falando da esquerda pós-mod, né? Da esquerda pós-moderna, da esquerda cirandeira, digamos, aí o grupo os grupos a serem odiados são ainda maiores, né? Porque aí na medida em que eles precisam fomentar lá as suas narrativas, aí tem que odeia os brancos, odeia os héteros, odeia os cristãos, odeia os conservadores, odeia, enfim, né? Odeia todo mundo que não tiver inserido em nenhuma classe minoritária. Oh, caramba, se o seu argumento para definir o nazismo é odiar, então acho que os nazistas, mais uma vez, né? É aquela coisa, a culpa é das estrelas, né? Eles que são nazistas, né? Então, se esse for o critério. E aí é interessante, assim, já que você citou esse livro da Marcia Tiburi, que no livro eu não sei se ela diz isso, porque eu nunca li esse livro. Quem está lendo esse livro, por incrível que pareça, nesses dias é o Luciano, que ele está querendo fazer o Luciano o Oliver, né? Para quem conhece por Sei. Oliver. Porque ele quer fazer alguma coisa com base nesse livro também. Mas numa entrevista, no livro eu não sei, a Márcia Tiburi diz que, na verdade, sabe qual que é a definição mesmo de fascista? Fascista é todo mundo que odeia o Jean Willis. Né? Por aí mesmo. Caramba, que Inclusive o João Willis porcaria. fez o prefácio, né? O prefácio do livro da Marcia Tiburi é do João Ah, Willis. é? Ah, É. então, interessante. Mas assim, que diabo de ciência. Eu fico imaginando, né? Se o debate fosse sério, eu fico imaginando se você pega lá um dicionário de ciência política, e aí você procura lá o verbete fascismo. Aí imagina lá, definição um: todos aqueles que odeiam, movimento caracterizado pelo ódio ao deputado Jean Willis. Não faz o menor sentido. Né? Nem você caracterizar como uma pauta pelo ódio, odiar os outros, odiar alguém, e muito menos por odiar uma pessoa em específico. Né? Então, assim, esse livro da Márcia Tiburi é a apoteose da argumentação chinfrim a respeito de nazismo e de fascismo. Com certeza, né? Bem, até teve aí, é, assim, movimentos assim, tipo assim, fascistas em vários lugares do mundo, não sem ser além do italiano, né? Por exemplo, teve o britânico, né, com Oswald Mosley, né, aí teve outros lugares, aí me bate assim uma dúvida, né? O Francisco Franco, né, o, que teve lá uma ditadura lá, lá na Espanha. Muita gente fala que ele é fascista. Ele era de fato um fascista? Olha, isso daí também é uma questão controversa. E não sou eu que estou dizendo que é controverso. Quem tiver interesse nesse assunto propriamente, pode buscar o livro que eu já citei, o Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton. Lá, o Paxton, que é um historiador de esquerda, ele vai relativizar isso daí. Né? Ele vai falar, ele não vai bater o martelo e falar, não, o Franco não era. Porque assim, uma coisa é ter inspirações fascistas, uma coisa é pretender ser um governo fascista e outra é de fato ser. Né? Então, de fato, o nazismo é o que aconteceu na Alemanha, na Itália do Mussolini. Agora, que existiram outros inspirados com os mesmos ideais, por exemplo, o Mosley na Inglaterra, é uma coisa muito interessante, mas assim, é muito interessante no sentido de história das ideias, é claro, e de história do fascismo, mas assim, e eram ideais fascistas, mas qual foi a relevância histórica em termos de influência, em termos de poder dele na Inglaterra? Muito pequena. Então, assim, isso faz parte também da estratégia, né? Inflar coisas que são muito mais minoritárias do que parecem. Né? Então, bom, mas voltando ao Franco, né? Franco na Espanha, Salazar em Portugal,
Por exemplo, o Paxton, no Anatomia do Fascismo, ele diz que um elemento que prova o Salazar em Portugal, ele é uma espécie de Getúlio Vargas. E aí levanta a pergunta: e o Getúlio Vargas era fascista ou não? Né? E isso é uma pergunta bem interessante, porque a maioria das pessoas que gostam do Getúlio Vargas no Brasil são de esquerda, né? Então, mas é mais um corporativismo trabalhista, centralizador, autoritário, sem dúvida, mas fascismo propriamente dito, na prática, pelo menos, não, ou pelo menos é bem mais controverso do que você bater o martelo e falar, bom, Mussolini foi um fascista. Então, assim, existe um debate entre os acadêmicos, os historiadores, né? Toda essa discussão aqui, ela está me lembrando o debate que o Flávio Morgenstern teve com o Igor Fuser, né? Se eu não me engano, o próprio Igor Fuser, eu não sei se nesse vídeo ou em outros, mas eu sei que o Igor Fuser é de esquerda, né? Extrema esquerda, e, e gosta do Getúlio Vargas, né? Então, e muita gente levanta essa pergunta, né? Se o Getúlio Vargas foi um fascista, né, ou não. E também ele diz que, na verdade, quando o Flávio fala lá no debate que a gente precisa distinguir entre autoritarismo e totalitarismo, o Igor Fuser faz um argumento emocional lá e fala, não, porque para vítima torturada é tudo a mesma coisa, né? Aí, né, quando ele diz isso, eu pensei, bom, se para vítima torturada é tudo a mesma coisa, então a gente não precisa ser preciso aqui na nossa discussão acadêmica, então, meu amigo, então eu vou falar então eu vou falar que todas as ditaduras de esquerda foram fascistas e foram totalitárias, porque elas mataram pessoas, torturaram pessoas, e para quem está sentindo a tortura, para quem está sentindo a dor, não faz diferença, né? Ou seja, mas é claro que isso é uma grande bobagem. A gente está num nível de discussão intelectual, né? No nível intelectual é super importante essa coisa das definições, quem foi o quê, se de fato foi, se não foi, e por aí vai. Mas é interessante é esse tipo de chilique dessas figuras de extrema esquerda que gostam de acusar os outros de serem fascistas, né? Mas eu acredito que seja um pouco por aí, né? Não, beleza, assim, agora, justamente assim, eu ia perguntar justamente sobre Getúlio Vargas, mas você já respondeu. Não, agora é o seguinte, né? Voltando à questão aí de como aí surgiu o nazismo, como surgiu o fascismo, assim, na questão política da coisa, né? Na questão política, a gente vê sempre, justamente entre os nossos políticos, assim, essa coisa do seguinte, tipo, políticos de esquerda, claro, né? Falando, não, ó, o Bolsonaro aí faz uma escalada autoritária, não sei o quê. Isso aí vira um pretexto para perseguir os apoiadores, né, do governo Bolsonaro. Mas e aí, assim, politicamente, como é que surgiu assim o nazismo e o fascismo? Então, veja, vamos lá. Primeiramente, essa coisa de escalada, se a escalada é autoritária, a sua própria palavra já diz que não é fascismo, porque o fascismo É, ele não é um mero autoritarismo, né? A gente teve zilhões de governos e governantes autoritários. O autoritarismo não é um fenômeno historicamente recortado para o início do século XX, como eu falei lá no começo, né? sim. E o fascismo o totalitarismo né? Então, assim, é interessante, por isso que essa é a importância dessa discussão intelectual que a gente está tendo aqui. Agora, voltando então a essa pergunta, o que eu acho, na verdade, eu acho o seguinte: essa origem política, digamos, dessas ideologias modernas, totalitárias, no caso do nazismo, na verdade, a minha teoria não, né? Mas a hipótese barra teoria que eu absorvi e que eu considero a melhor para explicar é que as origens políticas importam pouco.
no seguinte sentido. O que você. E eu vou costurar vários elementos aqui nessa resposta, né? Então, por exemplo, muita gente fala que a ascensão dos. E aí eu vou falar os fascismos, e aí pode colocar o nazismo no pacote, mas muita gente vai falar, não, os fascismos chegaram ao poder por causa da crise de 29, os fascismos chegaram ao poder por causa da derrota dos seus países respectivos na Primeira Guerra Mundial, né? Que seria uma espécie de razões tanto políticas quanto históricas, né? Para o surgimento dessas ideologias. E, na verdade, eu acho que isso são elementos, né? Então, por exemplo, uma coisa que se fala bastante e que não está de todo errada. Eu só acho que é muito limitadora, mas não está de todo errado. Por que que, politicamente, então, tanto na Alemanha quanto na Itália, vai haver, as pessoas vão abraçar, uma parcela significativa das pessoas vão abraçar o nazismo e o fascismo? Porque não tinha alternativa. As alternativas eram o liberalismo, a social-democracia, que nos dois países eram considerados fracos, eram considerados frágeis, eram considerados alternativas que as pessoas achavam que talvez não ia segurar as pontas, ou era a Revolução Comunista, o bolchevismo. E aí e nesses países você já tinha uma sombra muito espessa, né, se dá para falar em sombra espessa, que já tinha o experimento concreto do comunismo na Rússia. Então, essas duas ideologias, nos respectivos dois países, né, Itália e Alemanha, elas surgem, é por isso que eu falei, elas surgem muito no vácuo, né? Olha, eu aqui, empresário, eu queria que o liberalismo tivesse, é, eu preferiria um governo de moldes liberais, mas a gente acabou de passar por uma puta crise. Comunismo comendo o rabo de todo mundo na Rússia. Quais são as minhas opções na mesa? Putz, só sobrou isso. Então vai ter que ser isso mesmo. Porque isso aqui, pelo menos, primeiro, é diferente, não é comunismo exatamente, e também não é liberalismo, que é fraco, mas é uma alternativa e me parece forte o suficiente. Então eu vou abraçar isso, né? Isso se aplica a alguns empresários da época, né? Alguns industriais, alguns aristocratas, né? Alguns nobres, a mesma coisa, né? Essas pessoas, né? Os aristocratas, os nobres, viram seu mundo ruir na Primeira Guerra Mundial. O mundo estava uma baderna, né? De pós-Primeira Guerra, crise de 29, como eu mencionei. E o que essas pessoas, o que esses grupos tinham para se vincular, né? Se agarrar na expectativa de que, olha, bom, na pior das hipóteses, pelo menos não é comunismo. Era isso, né? Então muita gente abraçou, então assim, uma razão política para explicar a origem e chegada do poder dessas duas ideologias é essa. Agora, como eu disse, isso é uma versão entre aspas, pessoal, né? Pessoal não porque não foi eu que cheguei a essa conclusão, mas que eu li em diversos autores e que eu concordo, é que, na verdade, ó, e também, assim, então eu falei da classe empresarial, falei dos nobres, dos aristocratas, e também, óbvio, porque tanto o fascismo quanto o nazismo tiveram apoio de uma parcela da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora estava na mesma coisa, né? Alguns cooptados pelos socialistas, comunistas, e outros falando, bom, com liberal eu não vou, com social-democrata eu não vou. O que eu tenho na mesa? Né? O que eu tenho no cardápio? Ah, eu tenho isso aqui. Ah, então eu vou com isso aqui mesmo. Teve isso também para essas camadas das classes trabalhadoras. Mas voltando ao que eu estava dizendo, na minha concepção, que eu absorvi de diversos autores, Feiglin, que eu já citei, a Hannah Arendt, etc., todas essas razões políticas ou econômicas, elas você precisa mencioná-las, como a gente está fazendo aqui, você precisa colocá-las na mesa, mas elas não são a explicação principal para a ascensão dessas ideologias ao poder, né? Então, muita gente. Outra coisa assim que eu sempre cito e sempre precisa ser citada
até porque eu dou aula de história também, então eu tenho muito contato com livro didático, né? Se você pegar um livro didático de história, lá nessa parte de pós-29 e Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter lá uma listinha de motivos que explicam a chegada do nazismo ao poder na Alemanha. Então, por exemplo, os alemães estavam com seus orgulhos feridos pela derrota da Primeira Guerra Mundial. Os alemães estavam em péssima situação econômica devido às punições impostas pelo Tratado de Versalhes. Os alemães estavam putos com a França e com o resto da Europa pelo mesmo motivo, pelo Tratado de Versalhes, que era altamente enviesado contra eles, e era mesmo. Os alemães estavam com uma inflação galopante, e de fato estavam, e o desemprego também em alta. E aí chega lá o tal do Hitler com seus discursos encantadores, que é uma falácia também, segundo o Fögling, mas isso é outro ponto. E aí, então, isso é a razão, é o negócio mais clichêzão. Não é que esteja errado, mas tudo isso, o que eu disse antes e o que eu disse agora, na minha visão e dos autores que eu li, acaba sendo precisa ocupar alguns degraus abaixo nesse pódio explicativo de causas para dar lugar ao campo cultural, né? Então, na verdade, por exemplo, um outro exemplo cultural aqui que eu acho bem interessante e é uma literatura que todo mundo tem acesso, talvez já tenha até lido. Se você lê o livro O Processo do Kafka, né? Então o Kafka era tcheco, né? É o que hoje é a República Tcheca, mas era um prosador de língua alemã. Se você lê aquilo e você vê aquilo sendo escrito em algumas décadas antes do nazismo chegar ao poder, eu acho que isso até ajuda a entender o peso desse argumento não foram causas políticas, mas foram causas culturais. Porque você tem lá no ambiente do livro O Processo do Kafka, o que é? Você tem uma burocratização extrema, o âmbito burocrático, jurídico, etc., dominando a vida de todo mundo. O absurdo disso, a incompreensão disso, né? O K lá, o personagem, ele é acusado e ele nunca desculpa, eu vou dar spoiler, né? Mas leiam o livro. Ele nunca descobre exatamente pelo que ele foi acusado, mas aí ele é acusado, aí ele vai procurar saber, aí ele tem que ir no julgamento, mas a coisa é interminável, aí ele precisa ir atrás de um advogado, aí precisa ir atrás do subadvogado, né? E a coisa acaba como? Acaba na barbárie, né? Ele acaba barbarizado, né? O personagem. Ele é morto no final. Caramba, que ambiente cultural, e olha só, de um prosador de língua alemã, e o Kafka era um cara com formação jurídica, né? Então é muito evidente que ele não estava nem projetando o futuro, nem inventando uma historinha, mas ele estava descrevendo o que ele estava vendo. Que ambiente cultural é esse? Né? Que atmosfera cultural era essa que as pessoas estavam respirando? Era da pré-barbárie, de uma coisa burocratizada, degradada, como eu falei, né, o argumento lá do Fögling, de que foi uma degradação prévia da cultura que permitiu que a barbárie extrema, a barbárie última, chegasse ao poder, né? Então eu acredito, né? Claro que os elementos políticos e econômicos, né? Que eu mencionei brevemente, sempre precisam ser levados em conta, mas eu acho que tudo isso, na minha. É claro, talvez eu seja suspeito para falar, né? Porque, como eu falei lá, historiadores olham para recortes históricos, filósofos olham para recortes ideais, né? E como me vejo com o pé muito mais dentro da filosofia do que dentro da história, talvez eu esteja puxando brasa para essa sardinha por isso. Mas eu acho que não, acho que a formação dos historiadores é que precisa ser completada com essas leituras filosóficas. Eu acho que o argumento final
né? Final não, mas principal para explicar a ascensão dessas ideologias específicas que existiram dentro daquele recorte histórico. Ou seja, você precisa juntar história com filosofia, né? Você precisa pegar o recorte histórico para não ficar falando que tudo é fascismo. E você precisa da fonte de ideias que permitiu que esse recorte histórico acontecesse. Né? E eu acredito que esse argumento, então, do caldo cultural é o principal aspecto aí que explica a chegada dessas ideologias no poder. Beleza, então, aqui para finalizar, é o seguinte, né, uma coisa que falam muito sobre as comparações, né, dos políticos assim conservadores de hoje aí com Hitler, com Mussolini, é a questão da oratória, assim, é a questão da forma que eles falam. Claro que o esquerdista, tudo que é fora daquilo do que fala, né, aquela coisa de prudência e sofisticação, vamos dizer assim, fora daquilo, já está achado como o discurso de Hitler, por exemplo. Mas e aí? Realmente, você falou que, né, não só aqui, mas também no podcast sobre Churchill, que Hitler, isso aí é meio que lendo, nessa coisa que Hitler era um grande orador. Mas então, é isso mesmo? É interessante ser perfeito puxar esse gancho aí, porque isso também é uma coisa que sempre precisa ser mencionada. E aí é interessante, né, essa coisa da oratória e também dos políticos contemporâneos que vão ser classificados de fascistas. Existe um texto do mesmo Robert Paxton, que eu citei já hoje e em outros momentos, em que ele fala exatamente isso. Perguntaram para ele, né? Provavelmente ele foi ali instado a responder essa pergunta. E aí, o Trump é um fascista? E aí tem esse texto desse historiador de esquerda chamado Robert Paxton que ele fala a tentação e é até interessante que ele fala a tentação é grande, né? A tentação de falar que o Trump, que sei lá, o Steve Bannon, o Nigel Farage, o Viktor Orbán e por aí são fascistas. A tentação é, ou seja, ele está falando assim, o comichão coça, né? Dá vontade de falar porque ele sabe o peso. Ele mais do que ninguém, né? Um historiador do fascismo sabe o peso que causa e que se tem de jogar a carga de fascista para cima de alguém, né? Mas nesse mesmo texto ele fala, olha, isso não é correto, tá? Não devemos fazer isso, pelo menos não por enquanto, ele diz, né? Talvez posteriormente, numa análise futura, mas agora você não está sendo honesto se você fizer isso. Então é interessante pontuar isso aí também. E aí, falando do argumento do caldo cultural, né, acho que até dá para casar o argumento do caldo cultural com esse da retórica e da oratória e trazer uma informação a mais em relação àquele nosso podcast anterior sobre o Church, que aliás também está atualíssimo, né? Que o pessoal tá derrubando estátua do Churchill lá na Inglaterra. Eu até vi um vídeo no Twitter essa semana, entrevistaram uma esquerdista burra lá, com perdão do pleonasmo, né? Aí, durante a entrevista, ela fala assim, about Churchill, I have never met him. Né? Ou seja, eu nunca encontrei com ele. Aí eu falei, bom, eu também não. Eu pensei, né? Eu também não, pô, o cara né, já é um ícone do século XX, uma figura histórica, já morreu. Óbvio que você nunca encontrou com ele. Então, é esse tipo de pessoa, mas é interessante aqui para nossa discussão, é o tipo de pessoa que diz isso, que está chamando a gente de fascista, que está mandando a gente estudar história e que está discutindo se é legítimo ou não derrubar a estátua do Churchill. É uma pessoa que não sabe nem se ele está vivo ou está morto, né? Então com certeza não sabe nem quem ele é. Mas para casar os dois pontos, na verdade, o autor que diz, que refuta essa tese do Hitler grande orador é o Fögling, no livro Hitler e os Alemães, né? Que é um livro, assim, não é o livro que eu recomendo, quem quiser começar a ler Fögling, eu não recomendo esse livro como o primeiro, eu recomendo Reflexões Autobiográficas. Mas, sei lá, você tem aí na sua casa, você ganhou, comprou numa promoção, você tem esse e não tem Reflexões, Hitler e os Alemães é um livro bem
possível de ser a sua primeira leitura sobre Feiglin. E nesse livro ele refuta essa tese de que, olha, na verdade, até como na esteira da sua pergunta, né, até como uma explicação para o surgimento ou para a ascensão do nazismo. Não, o nazismo surgiu, Hitler chegou ao poder porque ele era um grande orador, né, porque ele era o encantador das massas e etc, etc. Na verdade, e quando a gente faz pesquisa histórica mesmo sobre Hitler, né, os biógrafos de Hitler falam que ele não tinha essa genialidade, né? Ele não era intelectualizado, pelo menos não para os padrões normais, né? Então assim tem um livrinho mais simples, bem interessante para a gente pensar isso, que chama A Biblioteca Esquecida de Hitler. É uma biografia de Hitler à luz dos livros que ele leu. E aí nesse livro fala uma coisa muito interessante, que assim, o Hitler provavelmente tinha uma biblioteca gigantesca, leu de fato muitos livros, mas para o padrão, principalmente o padrão europeu e o padrão europeu da época, ele não era um grande leitor. Ele é, se a gente comparar com hoje, sem dúvida, né? Hoje as pessoas, o brasileiro ainda piorou, né? O brasileiro não é um povo leitor. Mas assim, para padrões civilizados normais do começo do século XX, não era um grande leitor. Ele se dizia um fã, né, um fã e um leitor do filósofo Schopenhauer, mas aí nesse livro é uma coisa interessante, porque falava de uma história que ele foi escrever o nome do Schopenhauer num papel e escreveu errado. Aí eu já citei isso e as pessoas falam, mas você está dizendo que ele era burro. Não, eu não estou dizendo que ele era burro e nem que era burro por causa disso. Eu estou falando assim, é um indício, é um signo de alguém que não era intelectualizado, o super intelectualizado. Então, ou seja, eu não estou dizendo que ele era chucro, né? Não estou dizendo que ele era burro, óbvio, mas essa ideia do Hitler gênio, gênio da oratória, gênio militar, tudo isso também é uma casca de senso comum que se criou em cima da figura do Hitler. Então o Feiglin vai dizer, né, por fim, ele vai dizer que, na verdade, um povo imbecilizado pelo caldo cultural que já vinha sendo aquecido nas últimas décadas é que considerou a retórica pobre de Hitler como uma coisa encantadora. Né? E, na verdade, nem foi o povo, foi a claque. Né? O Feiglin dá exatamente esse exemplo da claque, que é aquela. O que é a claque, né? Para quem não sabe, a claque é a primeira fileira, a fileira do gargarejo do teatro, né? Do cinema, que é o cara assim, o cara falou A, bate pau. O cara falou B, bate pau. Então, na verdade, essa imagem do Hitler grande orador é mais uma coisa, é uma mitologia do senso comum e é uma coisa que só colava mesmo para a claque e com a claque. Né? No sentido dele de fato ser um grande orador, ou muito pior, ser um sujeito intelectualizado, como era de fato o Churchill. Né? Churchill era um sujeito extremamente erudito. Acho que até o pessoal que quer derrubar a estátua dele concorda com isso, né? Escrevia muito bem, era um excelente prosador, ganhou prêmio por escrever bem. No filme lá que a gente citou no podcast também, O Destino de uma Nação, mostra lá aquele momento que ele vai caçar um livro para achar uma citação de Virgílio, se eu não me engano, né? Então, assim, é o tipo de coisa de alguém extremamente intelectualizado. Não era o caso de Hitler. Então é meio que uma mitologia, né? É uma mitologia que se criou e também influenciado, né? Antigamente não, mas há alguns anos atrás, eu acho que o YouTube cortou tudo isso, mas tinha lá os discursos de Hitler, né? E aí as pessoas às vezes assistiam aquilo, e o alemão ele gera esse efeito, né? Parece que você está falando tudo com uma. E ele estava, claro, mas no alemão isso fica potencializado, né? Parece que você está falando tudo com uma veemência e com uma certeza fora da sobre-humana, né? Então, assim, tudo esse pacote de coisas criou esse mito do Hitler grande orador, mas na verdade é algo que pouco se comprova historicamente. Ah, tá certo. Então, André, muito obrigado mais uma vez por participar aqui do Zetão Cast, mais uma aula aqui. Com certeza vai ser muito importante, até o pessoal assim mais da direita, assim, compreender um pouco, né,
que é essa coisa, como surgiu, né, o nazismo, surgiu o fascismo, todas essas circunstâncias. Perfeito, eu realmente, não, eu concordo plenamente. Eu acho que isso não é claro que a gente no nosso no dia a dia, na ação do dia a dia, a gente está batendo na esquerda, mas eu acho que tem muita coisa dita aqui e em outros lugares que também precisa ser absorvida pela direita. E agradeço o convite, a participação. Tem várias coisas que eu gosto aqui do Isentão Cast. Uma delas eu acho que é assim, a gente tem essa liberdade para falar e também a coisa é bem pontual, assim, eu gosto, e é exatamente esse tipo de coisa que eu gosto. Todo mundo que me ouve lá no Oliver Talk, quem não ouve ainda, por favor, ouça. A gente fez alguns podcasts recentes também sobre esses assuntos. É, eu acho que quem me conhece já sabe que é disso mesmo que eu gosto. Sou um cara objetivo, direto, e eu acho que isso é um mérito bastante grande aí. Parabéns pela empreitada e, por favor, continue. Nada de abandoná-la. Queremos muito Isentão Cast. É, tá certo. Então, obrigado por ouvirem e até a próxima.